Este aqui é o retrato de Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges foi um dos maiores escritores do século XX. Foi escritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino. Sua obra se destacava dentro da literatura surrealista e fantástica. Teve uma grande influência na região latino-americana e é até hoje usado como referência na literatura. Ele estudou direito, se formou em direito e também estudou na Universidade de Cambridge, onde veio a se tornar professor. E também um dos seus grandes feitos foi ser diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Borges ele começa a publicar seus poemas a partir de seu regresso à Argentina em 1921, sendo poemas e ensaios em revistas literárias surrealistas. Também trabalhou como bibliotecário e professor universitário público. Chegou a ser nomeado em 1955 diretor da Biblioteca Nacional da República Argentina e professor de literatura da Universidade de Buenos Aires. A partir de 1961, ele se destaca no cenário internacional, recebendo um grande prêmio internacional, o Prêmio Formentor de las Letras Internacional, em que ele compartilhou esse prêmio com o dramaturgo Samuel Beckett. Durante sua vida, recebeu prêmios condecorações e foi valorizado e teve muito respeitado por toda a sua representação, toda a sua criação dentro da literatura a partir de seus livros. Seus principais livros foram Ficções e Aleph. Ficções de 1944 e Aleph de 1949. De uma forma geral, seus livros se destacavam a partir das temáticas de sonhos, labirintos, bibliotecas, escritores fictícios, livros fictícios, religião e Deus. Sendo dentro da literatura, a literatura fantástica, a sua grande contribuição em vida de seus livros, eles denotam um poder e uma essência e uma vida dentro dessa temática da literatura, que é a literatura fantástica. Infelizmente, Borges chegou a desenvolver cegueira, teve problemas na sua visão, e seus últimos poemas eles dialogam com Spinoza, Luís de Camões e Virgílio. Seus livros foram traduzidos muito nos Estados Unidos e na Europa, sendo a partir de 1960 consolidado seu sucesso, seu reconhecimento de fato internacional. Chegou a ser homenageado também por outro grande escritor, Umberto Eco, em que criou um personagem em seu grande sucesso, Nome da Rosa. Um dos seus personagens se chamava Jorge de Burgos, em homenagem a Borges. E, além disso, esse personagem é cego, assim como Borges, que foi ficando cego ao longo de sua vida. Além deste personagem, nesse livro, a biblioteca, que serve como ponto central, é inspirada em Borges, que fala da Biblioteca de Babel, uma biblioteca universal e infinita que abrange todos os livros possíveis. Essa pintura foi realizada usando como referência uma fotografia de um fotógrafo profissional chamado Gretchen Stern. Ele realizou a fotografia de Jorge Luiz Borges em 1951 e esta fotografia faz parte de uma série de retratos que Stern fez de personalidades da época. Gretchen Stern é conhecida por fotomontagens e também trabalhou com publicidade e retratos, incluindo o de Borges e do dramaturgo Bertolt Brecht. A fotografia de Borges foi tirada em 1951. Gretchen Stern publicou também uma série de fotomontagens de uma revista argentina.
Para este retrato, procurei criar um leve movimento em que a posição do corpo de Jorge Luiz Borges está levemente caído para a direita. Seu corpo não se encontra centralizado na tela, dando uma leve ideia de movimentação em seu corpo. Áreas de cinza em tom mais baixo, em que revelam uma certa sombra e a presença talvez de uma parede acinzentada, sendo esse cinza um cinza opaco, mas também em que há uma leve sombra, então revela uma parede, né? Ele se encontra, o Jorge Luiz Borges, com um terno azul, que foi muito utilizado por ele e registrado em diversas fotos. É um terno que tradicionalmente utilizado pelo Jorge Luiz Borges, azul, e que ao longo da sua vida também trouxe um dos seus objetos de uso, de necessidade, que é a bengala. E de certa forma procurei colocar o Jorge Luiz Borges olhando para o espectador, criando uma certa tensão. Ele olha e fita a pessoa que olha a tela, criando uma tensão e revelando também a existência daquele que o olha, né? Naquele momento em que nós colocamos ele olhando para alguém, que é exatamente quem olhar para ele, é o espectador que olhar para a tela, né? Então, Jorge Luiz Borges revela aquele que o olha nesse retrato. Procurei dar essa ideia, mas também uma sensação de tranquilidade e calma pela forma que pintei, pela expressão serena, pelo posicionamento das mãos e pelo fundo opaco, com pouca variação, quase todo cinza, e escurecendo levemente para baixo. Então o quadro revela uma certa calma, junto com esse olhar levemente sereno e fitando o espectador. Esta obra está sendo exposta na Galeria Antônio Berni, no Consulado Geral da Argentina, na praia de Botafogo, número 228, Botafogo, no Rio de Janeiro. Esta exposição, e elas compõem uma exposição coletiva chamada Borges, Labirinto das Artes, em que eu expus com diversos outros artistas. É uma exposição coletiva que está acontecendo no Consulado Geral da Argentina, na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Essa exposição está aberta de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, e ela vai até 28 de junho de 2025.